Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa numa noite muito especial. Hoje nós temos aqui os homens que mais marcam o atual momento do futebol brasileiro. Presidente Romildo Bolzan Júnior, muito requisitado em todos os canais de televisão, por isso que ele tem vindo pouco aqui, não é máscara nem nada. É que é um homem muito requisitado e tal, junto com a Daniela Leite está aqui. E nós vamos fazer um programa especial com o presidente, com o Glauco Pazza e com o Maurício Freitas. Presidente, o senhor vai bem? Bem, tranquilo. O senhor está engajado na campanha aí? Não. Não dá para falar, né? Mas é só sim ou não? Não estou. Não está? Mas o seu partido vai tomar uma posição em nível estadual, né? Não, pelo meu partido, decretou neutralidade. Entendeu que a neutralidade é o melhor caminho. Neutralidade sem engajamento de nada. Quero te dizer que eu sou um homem partidário e vou respeitar essa posição. Vou respeitar essa posição. Mas eu acho que nas próximas horas deve mudar alguma coisa aí. Será? Tu tem mais informação do que eu, porque eu estou por fora mesmo. Bom, mas vamos pular essa parte. O Grêmio, presidente. O Grêmio está bem, está tranquilo. Me preocupa alguma coisa essa sequência de lesões e tudo mais? Não, na verdade é uma coisa interessante, viu? Porque são situações de acidente, não são situações de... Tinha da lesão do Everton, que é uma lesão muscular, a outra é uma lesão porque torceu o pé, torceu o joelho, uma apendicite, uma situação dessa natureza. Não são lesões assim que decorrem uma situação de... São situações que acontecem para quem é atleta de alto rendimento. E vamos recuperá-los. A gente tem acompanhado muito a recuperação dos jogadores e eu acho que a gente vai ter praticamente quase todos em condições de jogo para terça-feira. Glauco Pazza. Pois é, eu tenho muita curiosidade. O senhor conhece esse moço aí, presidente? Conheço. Tá moço, obrigado pelo moço. Resolvemos dar um estágio para ele aqui no Cadeira. Estou aprendendo com o REC. Acho que tu qualificará o teu programa. Mais do que já é. Tá dando até aula de texto para a TV já? Estou dando aula. Tem Quem condições. quiser, dia 22, segunda-feira que vem. 30 anos de experiência, mais. Né? Quase isso. Mas eu tenho uma curiosidade em relação a essa questão das lesões, presidente. E eu sei que o senhor acompanha muito de perto a questão do vestiário. O senhor, de 1 a 10, diria que Everton, hoje ele correu de novo ao redor do campo, teria que nível de condições para entrar em campo contra o River lá? Eu tenho um informe do final da tarde, o informe que tu tens é um informe que eu também recebi. Ele correu, está assintomático, né? Não tem mais nenhuma situação de dor ou algum desconforto muscular, mas tem uma preocupação porque ainda remanesce um edemazinho no exame mais detalhado. Então isso eu te diria que são coisas que podem ser perfeitamente contornadas e curadas até o momento da partida. Eu acho que ele tem uma grande possibilidade de jogar. Não vou te fixar percentual porque não sou médico, não sou fisiologista, não sou fisioterapeuta. Estou dizendo daquilo que intuitivamente posso te dizer. Daquilo que recebi hoje, eu acho que ele tem grandes chances de jogar. Senhor, pelo desejo, colocaria um jogador que não estivesse 100%? Não é do perfil do Renato colocá-lo. Mas o senhor... Agora não tem mais. Eu já fui treinador e na época o meu reagente de remédio era a cervejinha depois do jogo, entendeu? Aí ficava tudo certo. Os caras tomavam cervejinha depois do jogo. Esse anti-inflamatório resolvia todos os problemas. Eu te diria o seguinte, se fosse para gravar, se não tivesse recomendação médica, jamais. Essa questão tem um precedente técnico, tem um precedente médico. Se tivesse esse nível de informação e um alto risco de agravar uma situação posterior que pudesse comprometer o jogador mais depois, de jeito nenhum, não daria para correr. Eu não tomo esse risco em qualquer decisão que tomo, quer dizer, eu tenho os pareceres para decidir, eu tenho todas as avaliações jurídicas, contábeis, financeiras e tal. Eu não decido assim. Se eu tiver insegurança, eu não decido, né, da maneira que possa ser intuitiva. Salvo se eu estiver muito seguro daquela decisão. Se o médico disser, olha, pode jogar que não vai estourar, mesmo com algum riscozinho, com alguma situação assim, não vai jogar, tá bem, eu acho que joga. Agora, se não tiver essa segurança, não joga. Lhe surpreende ou lhe preocupa esse retorno da fascite plantar ao noticiário do Grêmio? Porque quando o Grêmio muda para o CT Luiz Carvalho, surgem 3 ou 4 casos, na época que o Juliano ainda estava aqui. De certa forma, parece que sumiu isso do noticiário e agora volta justamente com o Luan. Na verdade, são situações controladas, viu? Não são situações desaparecidas, são situações controladas, medicadas, com as devidas providências médicas, e isso é que dá a segurança, entendeu? Só ficou mais notório porque, efetivamente, dessa vez a lesão do Luan foi um pouquinho mais grave, mas, estranhamente,
os médicos disseram o seguinte, ainda bem que foi assim, porque assim tem condições de recuperação mais rápida, né? Não é daquelas coisas que fica no meio termo, não fica no meio caminho. O médico disse que rompendo bem, melhor. Isso foi o que ele disse imediatamente depois do jogo lá em São Paulo. Eu estava no vestiário, conversei com ele, ele me disse isso e disse para todo mundo lá. Então, nessas condições, parece que a recuperação se dá de uma maneira melhor. Então, eu tenho fé também que o Luan fique em condições de jogo. Presidente, o senhor já viu a chamada da Conmebol, não? Eu vi, eu estava lá, eu gravei, né? Ah, sim. Uma delas que eu gravei. Não, eu estou dizendo essa que chama os 4 times, coloca... Sim, vi. Eles apresentaram para nós na terça-feira, no dia da reunião. Muito bem feita. Nós apresentamos hoje ao meio-dia, vou repetir daqui a pouquinho. E eles apresentaram também uma entrevista com os 4 presidentes, fizeram uma matéria com os 4 presidentes, muito interessante também. Eles fizeram eles deram muito valor desportivo, um grande valor de marketing para essa decisão das semifinais. É que a coincidência é muito boa, né? Dificilmente tem 4 mais... Não, dificilmente tem 4 mais copeiros do que os 4 que chegaram. Mas eu acho também que existe uma preocupação extra, o senhor não concorda, presidente? A questão de dar uma atenção maior à sua competição de luxo da Conmebol, a questão da segurança, a questão tudo isso foi tratado. Financeira, deslocamento, torcida. Tudo isso foi tratado, tudo isso foi trabalhado em 2 momentos. Conosco, os presidentes, e foi tratado depois, posteriormente, numa reunião operacional com os gerentes de futebol. Deixa eu interromper rapidinho. Sim. Não sei se aconteceu já com o Grêmio, eu não lembro, sinceramente. Mas no caso do Internacional, teve um episódio que o Inter não conseguia chegar na Bombonera. Não, conosco... Por uma questão de segurança em Buenos Aires. Premeditado ou não, o fato é que o Internacional chegou em cima da hora do jogo. Então isso é uma coisa que, na minha percepção, a Conmebol quer evitar, até para dar mais credibilidade à competição. E eles ameaçaram, eles têm muita preocupação com a logística, com a estrutura dos deslocamentos, com a segurança das torcidas, dos jogadores, de todo mundo. Isso foi muito bem ressaltado. Quero te dizer que tudo isso foi uma reunião muito produtiva nesse sentido, foi uma reunião, um lance político, um gesto político importante, porque ele chamou os clubes para debaterem e informarem as providências que estavam tomando e também cobrando dos clubes as providências que deveriam tomar daquilo que lhes compete. Mas, quero te dizer uma coisa assim, com muita segurança, de quem tem apenas 3 anos e meio de futebol, assim, nesse nível que se joga hoje. Se o árbitro for mal em campo, nada segura isso. Nada segura isso. Claro, mas fica tudo desmoronado. Quer dizer, todo o fair play que tu faz, toda a preocupação com a boa conduta do jogo, com a situação de segurança, com tudo, dá uma situação da arbitragem ir mal, tudo isso fica sobre o ar da desconfiança. Fica tudo isso sobre o ar do imponderado, porque a paixão vai entrar em campo e vai dizer que permanece ainda aquela questão da neurose coletiva, do roubo, disso, daquilo, papapá. Então, tomara que tudo isso tenha também no campo o efeito de não termos erros de arbitragem que possam comprometer todo esse conteúdo armado. O senhor acha que esse ano não vai dar nada parecido com o do ano passado? Estamos atentos, eu acho que, veja bem... Esse ano são mais fortes os adversários. São mais fortes os adversários. E o que o Grêmio fez no ano passado? O Grêmio, quando chegou em Buenos Aires, o Grêmio foi à Embaixada Brasileira. Solicitou apoio policial, apoio de exército, apoio da própria embaixada, apoio de estrutura. Fizemos tudo isso. Desta vez, o que nós tivemos na reunião, no começo da reunião? A visita do embaixador da Argentina no Brasil e a visita do embaixador brasileiro na Argentina junto conosco no primeiro momento da reunião. Então, na verdade, foi solicitada às forças públicas, às entidades públicas, a quem representa publicamente os governos, também a ajuda operacional. A Argentina faz isso sempre com os seus torcedores e o Brasil também vai fazer isso com os seus torcedores lá. Então, todas as providências foram tomadas. Eu creio que sim, que está tudo muito bem consolidado do ponto de vista da estruturação do jogo. E teve um fator positivo, pensando na torcida do Grêmio que vai para o primeiro jogo, mas também pensando em uma decisão, uma delimitação de valor máximo de ingresso para visitantes, para impedir o que já aconteceu com o Grêmio, de a torcida local pagar o ingresso de R$10 e a torcida do Grêmio tem que pagar mais de 200, né? Existem parâmetros agora. Foi feito um protocolo lá, o Grêmio já tinha feito um protocolo e depois confirmou esse protocolo. Daqui e lá, os ingressos máximos serão na ordem de $50, então na faixa de R$180. Isso ficou praticamente definido lá. E como o Palmeiras e Boca, que já tinham outro protocolo, e esse protocolo é de menos torcedores, inclusive, que Grêmio e River vão colocar, o Grêmio terá direito a 4 mil lugares para visitantes. E nós vamos dar reciprocidade de 4 mil lugares aqui. E isso num preço máximo de $50. No entanto, Boca e o Palmeiras tinham aceitado um número menor de torcedores pelos espaços que possuem nos seus estádios, pela segurança que podem ofertar, e um custo um pouquinho superior.
Então ficou lá exatamente isso. Olha, o custo máximo para esse tipo de operação entre visitantes e depois a reciprocidade seria no máximo de $65. Então isso vai acontecer para eles, mas não vai acontecer para o torcedor do Grêmio e do River aqui e lá. Será na faixa de $50. Deixa eu aproveitar que estão falando de dinheiro. Estou olhando o presidente. O presidente está com muito. Não. O presidente vendeu o Arthur. O Grêmio está com muito. Não. Hã? Não? Não é verdadeiro. Mas então deixa eu perguntar. Agora, se tu me perguntar, eu estou com as contas em dia e chegarei equilibrado com algum lucrinho no final do ano? Vou chegar, mas é isso. Isso é uma raridade, hein? Então isso é quase que inédito. Presidente, o senhor olhou o jogo Não, ontem ou não? 16 eu já tive, 17 também, 18 vai ter também. senhor No olhou- nosso caso do Grêmio é a terceira vez já. Ah, não, então. Viu só? O senhor olhou o jogo ontem, não? Decisão? Uma boa parte. Eu O senhor não estava ficou- numa janta de amigos em Osório e fui olhando O assim. senhor não ficou com aquela sensação de, se esse dinheiro fosse meu? Não, eu já tinha até combinado. 61 milhões? Não, já tinha. Claro que sim. Evidente que sim. Evidente que sim. Mas o que é nosso está guardado. Vai na frente, esse prêmio não vai cair tão cedo. É o primeiro prêmio alto desse campeonato, desse torneio. E eu quero te dizer que lá na frente podemos também disputar esse mesmo valor e sem nenhum problema. E vamos lá. Virou muito atrativo, né? Presidente, Virou. há algum risco em função do remanejo da maneira de remunerar os clubes, de se ganhar até menos no ano que vem se o clube for incompetente dentro de campo? Claro que sim. Veja bem, no financiamento do Campeonato Brasileiro, que é outro pagamento, não tem nada a ver, porque tu classifica para a Copa do Brasil. Tem os clubes que se classificaram para a Copa do Brasil. Este é um pagamento à parte, um patrocinador à parte, uma situação à parte. Campeonato Brasileiro. Todo o Campeonato Brasileiro é patrocinado praticamente pela televisão. Os recursos vêm dali, mais os patrocinadores e a premiação também. Muito bem. Se o clube e o nível, por exemplo, de repartição desses valores é um pouco diferente, porque só vai remunerar a partir praticamente do segundo semestre, porque o campeonato começa em maio. Então, tu não terá um ganho de mérito, um outro ganho de exposição por conta da remuneração até o mês de junho. E só vai ter o ganho de mérito no final do ano. O que significa dizer que os clubes brasileiros, o ano que vem, se não se adaptarem a essa nova forma de repartição de pagamentos e não tiverem adaptados a esse sistema do ponto de vista interno das receitas que teriam e que vão passar a ter o ano que vem, certamente quem não interpretar Mas o montante, presidente. o montante será superior. Para Isso é líquido e Não, certo. o montante será superior para quem? Para quem tiver um bom desempenho, tiver um bom nível de exposição, porque somente 40% do dinheiro é igualitário. Então, do bolo todo, 40% é igualitário. 30%... A divisão é do bolo todo, do bolo todo. inclusive do TV bolo aberta. todo, do bolo todo. E qual é o bolo? É um bi 100? 1.200. Um bi 200. Esse valor todo é igualitário. E essa questão de igualdade significa dizer o seguinte, 40% divide desde o primeiro mês do ano, desde janeiro, depois tu começa a repartir com base na exposição e depois tu começa a repartir no final com o mérito do campeonato. Se for primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Isso tudo soma, é 40, 30, 30. E mais o pay-per-view, a repartição do pay-per-view. Então, tudo isso vai dar... Os 30% de Ibope não envolve quantidade de venda de pay-per-view, são valores distintos. São valores distintos e outras situações. Agora tem outros níveis de pesquisa lá, por exemplo, quem compra já declara o seu time e tal, mas permanece também o nível de avaliação de tamanho de torcida e da fidelidade. Então isso dá uma situação diferente. Nós imaginamos que indo razoavelmente bem no campeonato, ficando entre os 4 e principalmente criando um bom nível de atratividade para a exposição, que conta TV aberta e TV fechada, o Grêmio ficará arrecadando um pouco mais, em torno de uns 10, 15 milhões a mais do que arrecadou este ano. 70, 80 milhões. Não, nós vamos passar para mais. Não, 60 era só aberto. Tem que botar nós vamos arrecadar esse ano em torno de 100 milhões, 100 e poucos milhões, em função da pay-per-view e aí sim. E o ano que vem nós vamos arrecadar nossa estimativa em torno de 115, 120, se Chegarem bem. Mas na pior das hipóteses, indo mal, empata. Na pior das hipóteses, indo mal, eu creio que o Grêmio Arranca de 24. arranca de 40% desse monte. Que é 24. E aí tem uma outra situação. Tá fazendo conta aí, né? Não, mas aqui, ó. 1 bi 200. 480. Essa aula de matemática Dá mais. Dá 4 vezes 4, 700, 5 vezes 12, 60 milhões. Não, para. 1 bi 200. 40% de 1 bi 200 não é 480 milhões? 480. Divide por 20 clubes, dá 24. 24 milhões.
mas... Não, mas daí o senhor está colocando os outros. Eu estou colocando... Fechado, pay-per-view. Estou colocando pay-per-view, estou colocando não, tudo. Aí, com o pay-per-view dá em torno de 60 milhões por ano, mínimo. Não, e se a gente pegar valor mínimo... Agora, o que tem de ruim em... aí? Hoje, por exemplo, ainda tem aquele esquema de time que rebaixa e ainda fica mais um ano. Agora sim, não. sim. Rebaixou, Baixou, perde tudo. Baixou a cota. acabou tudo. Baixou não, acabou. Perdeu a cota. Quer dizer, presidente, que até secar, daqui a pouco vai ser ruim. Não pode perder o parceiro. Não, pode ser. Não, imagina. Isso aí Secar sempre é bom. Não, mas secar até o 16º. Ninguém está livre disso, né? Não, secar até o 16º. Porque nem Grêmio é bom que o Inter vá, nem Inter é bom que o Não, Grêmio vá. isso é verdadeiro. Porque daí, Isso é bom para o torcedor. Agora, para os dois clubes como necessários para um efeito institucional e clubístico, sim. Viu só? Só aqui. Viu só? Só aqui isso aí. Recepção, né? Só aqui isso aí. Só aqui isso aí. Isso é uma... Mas daqui a pouco Isso é prestígio, isso é prestígio. Isso é prestígio do REC. Não, mas aqui os colorados têm que ver olha aí, o GrêmioMais.net aí, ó. Tem um textão desse Esse também é o prestígio do REC. Não, mas meu presidente, aqui, ó, mais um pouco, ó. Passa um textão que não termina nunca. O dos colorados é bem curtinho. O GrêmioMais.net é bem compridão. Né? Uma Até porque iniciativa nova. tem exigência legal, né? Tem que informar tudo. Sim, então, sim. Existe toda uma exigência. Essa é uma promoção bem interessante do Grêmio, né? Porque... Na verdade, o Grêmio é um parceiro dessas empresas e o Grêmio tem um percentual sobre o negócio bruto. E tem um mínimo também a ser pago, é um mínimo de 1 milhão e 100 aproximadamente, que o Grêmio ganha independente dos resultados. Mas nos parece que é uma situação que vai ir bem. Tá, essa já é uma renda nova, então. Isso Então, já é uma parte de 1 milhão e 100. Mas repartidos, né? Repartidos mês a mês. Repartidos mês a mês por um ano. Então, isso é o mínimo que o Grêmio recebe e depois tem as questões das vendas. Se as vendas forem boas, vamos lá. Aí nós contamos contigo, ver se tu consegue vender bem. Não, então é só botar uma luz aqui, nós nos esclarecemos. Vender é correto. Esse vem de casa incendiando. Não, o mundo é feito de venda. Os caras falam muito em marketing. Marketing nada mais é do que venda, né? E com a marca que o Grêmio tem, né? Todo dia entra uma coisinha nova, né? Aliás, tem que tirar o chapéu. Quando surgiu a mudança do Grêmio do Olímpico para a Arena, se falou muito na questão de como arrecadar, aumentar a arrecadação. E o Grêmio deixa de ter um recurso muito importante, que é a bilheteria, enfim, porque tem essa questão da administração da Arena. E presidente, eu confesso que eu fiquei com muito receio como seria a questão financeira sem essa receita, né? Mas o Grêmio mostrou, o senhor está aí comprovando com os números que o senhor falou há pouco, que tem uma saúde que controla, fala-se que o Grêmio teria uma dívida de mais de 400 milhões, logicamente que é uma dívida que não é a curto prazo. Também não é verdadeiro. Não é? É bem menos que isso. É porque tu computa toda a tua dívida tributária, tu bota tudo na expectativa, mas o Grêmio já repactuou tudo isso. Então, na verdade, o que o Grêmio tem hoje é bem menos do que isso, mas se tu computa contabilmente, tu vai botar isso. O Grêmio no curto prazo, hoje o Grêmio no curto e no médio prazo, o Grêmio baixou uma enormidade sua dívida. E o senhor vai vender algum jogador para melhorar ainda mais ou não? Se aparecer uma proposta daquelas que pague a multa, não. Este ano não. A sua maior preocupação sempre foi dever para banco. E estamos muito próximos de chegar ao final do ano. Esse ano vai reduzir aproximadamente 70 milhões. Já reduzimos 70 milhões de endividamento bancário. E possivelmente ainda estamos trabalhando mais algumas situações que nós queremos reduzir para em torno de 80, 90 milhões. O Grêmio possivelmente fica com o endividamento bancário para o ano que vem na faixa de, se nós conseguirmos concluir o que estrategicamente estamos montando agora, o Grêmio fica com um endividamento bancário do ano que vem de apenas 10 milhões. Quer dizer que, então, o que o Grêmio pagava de juro, quando o senhor assumiu, que era de cerca de 5 milhões por mês, 5 milhões por mês, agora, no montante, está isso. Eu só quero total, quer dizer, o juro dá... Só para te entender, 10% disso. Como a gente já está se adaptando à execução contratual da televisão para o ano que vem, estamos estimando que os 6 primeiros meses serão terríveis do ponto de vista de arrecadação, serão todos os meses possivelmente deficitários. Nós já estamos fazendo o trabalho de desoneração do fluxo e antecipando pagamentos, como estamos fazendo esse ano para os bancos, eliminando dívidas bancárias e eliminando tudo isso. Nas ações que fizemos até hoje, nós já estamos desonerando praticamente 25 milhões do fluxo do ano que vem, com os pagamentos que realizamos antecipadamente.
25 milhões. Tanto de encargos financeiros, como também de pagamentos que teríamos que ser feito ano que vem. É dinheiro que não era posto fora, mas era um negócio que você não... Então, se nós olharmos... Agora nós estamos trabalhando na outra operação, que se por acaso chegarmos a um termo, chegarmos a uma situação que nos atenda aquilo que queremos, nós podemos chegar na faixa de 28, talvez 30 milhões de desoneração no primeiro semestre de pagamentos. Então, isso nos dá, de certa forma, dizer assim, ó, aqueles 30 milhões nós não contaríamos porque já estariam comprometidos. Agora nós vamos contar com ele para fazer o fluxo de caixa do ano que vem. Dá um fôlego, né? Dá um fôlego. Essa é a estratégia do clube, quer dizer, diminui tudo para tentar procurar resolver tudo que pode resolver este ano, e por isso que a gente não tem tanto dinheiro, mas também já não tem muito mais dívida como tínhamos anteriormente, mas o Grêmio trabalha exatamente na preparação do seu fluxo para não ter riscos e ônus no ano que vem. O senhor foi o que mais contratou no Brasil esse ano. Quem? O senhor. Mas contratei o quê? Os próprios jogadores? Mas eu contratei tanta gente assim? Não, o senhor contratou os próprios jogadores que tinha em casa. Ah, não, isso sim, porque isso é planejamento de clube, quer dizer, veja bem... O presidente se assustou. Já se assustou, É um baita elogio. Eu trouxe tanta gente. Esse é o argumento que eu faço contra uns 5 ou 6 malas... Malas não, carinhosamente, né? 5 ou 6 ouvintes e telespectadores que mandam sempre. Pô, mas o Internacional está quebrado e contrata... E o Grêmio está com essa dinheirama toda, não contrata. Bom, está entre os 4 da América, então não tem problema nenhum. E eu respondo sempre com o seu argumento. E não tem aquele que fala ainda... os próprios jogadores. E além de não contratar, ainda vende o Arthur, vende o Jailson. Agora eu entendi o teu raciocínio. Não, mas na verdade é planejamento de futebol. Por quê? Porque nós temos praticamente quase todo o elenco renovado. Sim, aí está. Marcelo Gordo está renovado. Vira o ano, não tem dor de cabeça. Marcelo está renovado, o Léo Gomes está renovado, o Léo Moura, a gente, vamos ver, vamos ver como é que termina logo em seguida aqui o seu ano, mas é um jogador que tecnicamente é fantástico. Jeromel renovado, Kahneman renovado, Bruno Cortes renovado, Michael renovado, Ramiro renovado. Cícero conclui mas também vamos trabalhar já com ele, assim, é um jogador extremamente útil. O Luan renovado, o Everton renovado, o Marinho e o André estão conosco, o Jael está também prorrogando seu contrato, estamos em negociação. Então, na verdade, o Grêmio já tem o elenco praticamente montado para o ano que vem e vai manter a política de quê? De aperfeiçoar o que lhe falta e buscar jogadores na base. Essa é a política. O Tassiano já é do Grêmio, né? Não, o Tassiano está emprestado. Está emprestado. Tassiano... Tem passe fixado ele? Ou Tassiano? Tem. Mas eu não me pergunta que eu não estou de cabeça aqui, não me faz passar vergonha. Eu não vou saber te responder. Presidente, vamos ver a chamada, porque o torcedor certamente tem curiosidade em ver. Nós apresentamos hoje ao meio-dia. É muito bonita a chamada, é emocionante para o torcedor gremista e mostra o tamanho de mais esta chegada do Grêmio e quanto está se valorizando a competição, como disse o presidente anteriormente. Porque são 4 camisas muito pesadas que vão se enfrentar. E aí as pessoas perguntam em tudo que é lugar, tá, mas quem é o favorito? Quem é o melhor? Como é que a gente vai ter essa ousadia de não ficar em cima do muro? Tem que ficar em cima do muro. Não tem favorito. Ninguém pode dizer que o Grêmio não pode ganhar na Argentina e que o River não pode ganhar aqui. É isso aí. Que o Palmeiras não pode ganhar na Argentina e que o Boca não pode ganhar aqui. E digo mais, não é o primeiro jogo que vai resolver grande coisa. Não, a menos que aconteça. Só se der uma hecatombe. 2, 3 gols de diferença pode encaminhar, normal. mas se for um resultado normal, empate, um gol de diferença... não pode acontecer o que aconteceu em 2007. É isso aí. Aí sim, aí fica inviável, porque daí a camisa pesa mais ainda. Já é uma camisa pesada, adversário. Mas vamos ver a chamada aí da Comebol. Sensacional, né?
Quando se faz uma coisa bem feita... Eles nos mostraram lá o vídeo institucional da Conmebol e depois surgiu um outro vídeo com os 4 presidentes falando também. Temos que catar esse vídeo aí. Eu tenho pedi para a Daniele Lentes aí, que é excelente assessora de imprensa. Ela já foi promovida, eu chamo de assessora de imprensa para facilitar a vida. Né? Tá certo. Diretora-geral da comunicação. Olha. Eu vou levar olha o ciúmes. Olha o ciúmes. Olha o ciúmes. O que eu posso fazer? Polêmica. Eu não posso aplacar os ciúmes. O presidente estava falando há pouco dos contratos renovados, dos jogadores que já têm vínculo para o ano que vem. Muitos torcedores já perguntaram no Facebook, facebook.com/LuizCarlosRec, sobre Alisson e Douglas. Como é que está a situação deles? O Douglas encerra também o contrato dele, mas é um jogador que está em avaliação, porque na verdade, se ele responder tecnicamente e tudo aquilo que ele já fez pelo Grêmio, o Grêmio vai ter um carinho especial para trabalhar esse assunto lá com ele. O Alisson já é do Grêmio, né? O Alisson ele já é um jogador federado pelo Grêmio e com vínculo federativo do Grêmio. O Tony Anjos está emprestado, mas o Tony Anjos possivelmente a gente vai exercer também o direito de compra. O Grêmio tem 30%, né? O Alisson, o Grêmio tem... Não. O Tony o Grêmio tem 10, mas não tem os direitos federativos. Mas o Grêmio comprando, exercendo a opção, ficará com 50. O Alisson é 40, 30 ou 40? O Alisson é 40, se não me engano. Tirando aí a questão de que o Léo jogou muito mais que o Douglas, pela questão da lesão, enfim, mas seria uma comparação mais ou menos assim de que custo-benefício, avaliar os dois jogadores? Não, na verdade é o seguinte, aqui tu tem que ter um aspecto de reconhecimento, tem um aspecto também de desempenho. Né? Eu acho que a questão primeira que tu examina é se está bem, se vai desempenhar tecnicamente bem. Então eu não posso trabalhar nessa questão de custo-benefício, porque se ele estiver bem, o Douglas é um jogador fantástico. Então, se estiver bem, a gente vai examinar com muito carinho isso, porque é um jogador que merece de nós todo o nosso respeito e admiração. Né? Presidente, os que o senhor chegou à conclusão, junto com o Renato lá e o pessoal do Departamento de Futebol, que não deram certo, o senhor vai repassar por empréstimo? Não. Ou fica porque é uma competição um ano muito competitivo no ano que vem? Reavaliação de plantel se faz sempre, né? Tem jogadores que recebem propostas e vão fazer uma outra situação. O Grêmio, a rigor, dentro desse elenco, o Grêmio, se não tiver negócio, o Grêmio deverá manter quase todos e aperfeiçoá-los. Por quê? E vai aperfeiçoar o elenco com mais aquisições, com algum outro jogador que possa complementar a posição. Por quê? Porque, na verdade, o ano que vem nós vamos começar com o Campeonato Gaúcho. Nós vamos ter, se nós depende da fase, nós entrarmos na Libertadores, mas queremos entrar na Libertadores. Se for uma fase, começamos já em fevereiro. Se for numa fase de grupos, entramos mais adiante, mas logo em seguida já vamos ter Copa do Brasil, já vamos ter Campeonato Brasileiro. E, enfim, olha, não tem condições. Se vocês observarem, o Grêmio teve um elenco em 16, o Grêmio teve um elenco em 16 pequeno, o Grêmio teve um elenco em 17 um pouquinho melhor, um elenco, eu estou falando de elenco, não de time, e teve um elenco um pouquinho melhor em 18, que lhe deu condições, inclusive, de fazer essa pontuação no Brasileiro, jogando 18 partidas com time alternativo. Então, claro que se tu vai nesse tipo de raciocínio, para o ano que vem tu vai ter que ter um elenco mais forte ainda para encarar tudo. E ele precisa ser um pouco maior também para suportar essas competições, especialmente porque o desempenho do brasileiro agora vai influenciar na grana? O tamanho de jogadores, o tamanho de número a gente já tem. A gente tem que, na verdade, ter mais opções em condições de titularidade. Como é que se faz? Se faz um ajuste no pagamento dos prêmios com os jogadores, porque agora também eles terão que se empenhar, porque agora é mais meritocracia ainda. Porque o senhor estabelece um fixo, é tipo vendedor, né, presidente? Eu sempre ganhei 20%. Voltou o assunto vendedor. Eu sempre ganhei 20%, viu, presidente? Mesmo na época que eu vendia pastel em Lagoa Vermelha, a minha mãe já me pagava 20% que eu colocava numa caneca. Sobre cada pastel? Não, claro. Não, ele vendia era um a féria do dia. A féria do dia. É cada pastel 20%, claro, dá na mesma. Não, mas se vendia mais coisa. Se vendesse mais coisa. Daqui a pouco tem a vendia o refrigerante, aí vendia também. Eu vendia, na verdade, pastel, rosca e sonho. Então outro dinheiro. Mas aí é o seguinte, vendia, por exemplo, R$100, ganhava 20%. Então, mérito. Se ganhar mais pontos, ganha mais dinheiro. Até isso vai ter que ser refeito. Como é que o clube vai pagar um caminhão de dinheiro se o sujeito não corresponder à expectativa e está te tirando dinheiro? É o tal do contrato de produtividade. Não, nós não temos esse critério. Nós temos a premiação, as gratificações por vitória, e temos as gratificações por campeonato, temos as gratificações por tudo isso. E a forma de repartição destas situações, os jogadores, eles é fixado, vamos supor, são fixados 25 cotas. Né? Mas, geralmente, eles fazem uma repartição diferente. Aí é um problema do jogador. Então, quando chega no final,
premiação é esta, tanto. A premiação, então, a gente diz assim, eles nos mandam uma lista lá e nos dizem quem deve ser contemplado. E aí os jogadores, por conta própria, fazem uma repartição a todos aqueles que lhes auxiliam na questão interna, na questão de apoio. Então, é uma situação que é própria do grupo, uma deliberação do grupo. Você está falando de roupeiro, de todo assistente, mundo de que eles entendem que está no preparação. processo interno lá. Mas é uma disposição e uma repartição deles. É bem interessante isso aí. É um Não, conselho não. de jogadores se reúne, Os jogadores- alguns têm mais Quem é o ascendência, cabeça, né? presidente? O Grêmio, essa eu acho uma grande vantagem. O Grêmio não tem um líder, tem vários. Vários que têm autoridade moral e pessoal e política interna para fazer exatamente esse tipo de encaminhamento. Tem no mínimo 8 lá que fazem, que são os líderes do grupo. Milton lá. Machado está dizendo que é um conselho de gestão dentro do vestiário. É um Também. conselho de gestão paralelo. Conselho de administração. É, de tá, administração, é. Administração. Do Inter é gestão. Está Bom, administrando o dinheiro. presidente, qual é o tamanho da sua convicção na permanência do Renato de 1 a 10? Eu tenho muita convicção, sim. Eu tenho assim, uma segurança que o debate será possível ser concluído de uma maneira muito tranquila. E são 2 momentos. O primeiro momento qual é? O primeiro momento for campeão da Libertadores é um resultado, né? E o outro resultado seria não campeão da Libertadores ou uma boa classificação no Brasileiro. E quero te dizer mais, esses resultados independem para a permanência do Renato. Renato, Da sua intenção e do lado dele? eu acho que da mesma forma. Porque pode haver um desgaste e pode haver uma Engraçado, supervalorização. O Renato está aqui há 2 anos e nós não temos nenhum desgaste praticamente. Nem o Renato tem em relação a nós, nem em relação à torcida, nem em relação aos jogadores. Engraçado isso. Me diga uma situação de desgaste profundo ou algum desgaste, algum ruído nessas relações que são tão complexas de treinador, comissão técnica, jogadores, treinador, direção. Mas que ele já chegou botando faixa, né, presidente? Claro. Ele já chegou botando faixa. e 3 meses ganhou um E vitorioso. título nacional. Claro que Não, sim. mas o Renato também melhorou até no aspecto do relacionamento. Eu acho, pelo menos, em relação às outras Não, o que eu passagens. disse de desgaste é porque o Grêmio está acostumado a ganhar. O Grêmio pode ganhar a Libertadores e pode, como o senhor disse, na pior das hipóteses, sobrar dos 4. Porque o Grêmio tem uma tabela complicada ainda, né? E tem que jogar, não adianta. Por exemplo, esse jogo contra o América. Não é o time que o Grêmio, não é o time que o Grêmio gostaria de botar em campo. É um jogo complicado, mas acho que nós vamos em condições de fazer pontos, mas é um jogo complicado. Contra o Sport também, prévia da decisão depois, nós vamos jogar no sábado, na terça-feira jogamos contra o River de volta aqui. Também não é o time principal, entendeu? Então o que acontece? Cria-se os riscos para não fazer pontuação. O gramado da Arena lhe preocupa, presidente, por ter o show na terça-feira e esse jogo do esporte, pensando na decisão com o Eu River? nem penso nisso, porque a obrigação deles era nos dar um gramado bom, em condições de fazer. Eles que se virem. O senhor tem que acalmar, é o Renato. Não, mas vamos combinar. Uma praça daquele tamanho, um gramado ruim, não faz nenhum sentido. Não tem explicação, Não faz né? nenhum sentido. Tudo que está acontecendo lá com esse show da Shakira agora está programado. Todo mundo sabia com antecedência. E os jogos também sabiam. Então, se virem de ofertar um gramado em condições. Pronto, eu passei lá hoje e vi aquela montagem toda lá e tal. Né? Nessa linha de Eu gramado, fico presidente, estressado de ver isso. Tchê, ao mesmo tempo que me preocupa, ao mesmo tempo eu estou naquela do princípio da boa-fé. Isso aí eles vão recuperar tudo, não tem problema nenhum. O senhor vai no show da Shakira? Cara, não é a minha praia. se não fosse no dia do jogo, eu até pensava, né, presidente? Não é a minha praia, não é a minha praia. Roberto Carlos, o senhor vai. Não é minha praia também, tio. Eu acho que o Roberto Carlos, todo mundo gosta, né? Mas eu acho meloso demais. Qual show que seria a sua praia, presidente? Qual show seria a sua praia? Não. Bom samba. Não, tu me bota lá no Toquinho, tu me bota lá no... O João Gilberto não anda mais, tal. Tu me bota lá no Carlinhos Lira, tu me bota lá no Caetano Veloso, tu me bota lá no Chico Buarque, tô dentro. Não tem problema, paga o cara pra ver. Que moral, hein? Me convide, então. Não surpreende, hein? O presidente sempre foi classe A. Mas nessa linha de gramado, presidente, o Atlético Paranaense tem gramado sintético. Eu já vi algumas notícias de que a Fonte Nova pensa em colocar esse sistema de gramado sintético. Você acredita que outros clubes, dentre os quais o Grêmio, podem pensar a médio e longo prazo nessa solução? Olha, Tchê, aqui no Grêmio eu posso te adiantar com certeza absoluta. A curto prazo não vai ter essa hipótese. Não vai ter essa hipótese. O Grêmio vai trabalhar a ideia sempre de ter um gramado adequado, juntamente com a Arena Porto Alegrense, mas a gente não trabalha a ideia de um gramado sintético, não. Quantas vezes o senhor já ouviu essa frase aqui? É de um colorado agora, mas César, do Humaitá, Colorado. E até pode ser que o senhor... Eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas... Boa noite a todos. Rec, eis aí o verdadeiro merecedor da estátua na Arena. Parabéns pelo trabalho, presidente. César, do Humaitá, Colorado.
Não, o dirigente não tem estátua. Quem tem estátua é jogador, eles que fazem o espetáculo, né? Treinador. Eu não... Quando quebra daí, presidente? Quando um dirigente quebra o clube, daí tem que fazer o quê? Colocar troféu abacaxi. Continua sem estátua. Não, mas, não tem que dar. Quando se reconhece, para cima ou para baixo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não costumo... Mas esse reconhecimento é legal. Isso é o que vale. Isso é o que vale. Eu vou te dizer assim... O senhor faria um percentual de quanto entre os colorados hoje, para candidato a senador, o governador? Nem estou preocupado com isso, porque o raciocínio de time é uma coisa e o raciocínio político é outro. Eles têm que ver não apenas o dirigente, tem que ver outras coisas também para examinar. É um raciocínio completamente diferente. Mas isso que eu estou dizendo. O Colorado só pode analisar extra-Grêmio. Então, só quero... A sua competência administrativa e tal. Tu sabe que a coisa que mais me agrada de ouvir, e escuto isso com muita frequência, quando sou abordado, as pessoas dizem assim, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua gestão. Eles não falam nada de título. Não falam em título. Parabéns pelo título. O senhor ganhou uma eleição sem ter ganhado o título. Então, mas estava ganhando, estava disputando a final. Estava disputando a final. Mas acho que ganharíamos exatamente pelo conceito e pelo diálogo que esteve com a torcida, os associados, para dizer para ele, este momento é isto, e depois viremos para outros momentos. Eu acho que a justificativa foi o mais importante e a compreensão do que estava sendo feito era o mais importante. Então, essa forma de se comunicar entrou na cabeça do torcedor. Então, isso era fundamental. Então, o que eu quero te dizer assim? Eu quero te dizer assim, a coisa que eu mais gosto de ouvir é exatamente isso. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela gestão. Isso me contempla enormemente, porque o torcedor não está avaliando exclusivamente o título, o torcedor está vendo que o clube está se organizando de uma maneira satisfatória para ele. E essa percepção é que me interessa. O Glauco Pazza vai ganhar um mimo lá da Piato Belo. Opa! É uma baita galeteria, presidente. É a melhor da grande Porto Alegre. O presidente vai ganhar 2 para ele e para a patroa. Né? Muito obrigado. E a Daniele Lentes vai ganhar um também, tá aqui, ó. Quiser receber aqui, já pega aqui. Sim, já vem aqui, vamos mostrar. Só dá o endereço, porque eu... Chega aqui, Daniela, já vou entregar aqui. Só entra por trás das câmeras aqui. Para onde eu me dirijo para comer o galeta? A Daniela, ela Colabora na Avenida conosco, nós estamos incomodando ela para trazer o presidente. Aqui em Canoas? Aqui em Canoas. Aqui em Canoas, na Venâncio Soares, é paralela à BR-116. Aqui, Daniela. Tá. Muito obrigada. Merecido. Beijinho. Valeu. Obrigado por tudo. Só para terminar esse assunto, eu lembro de quando o presidente Romildo ganhou a eleição, aquele murmúrio assim, poxa, mas é um político, né? Aí veio a questão é um político no futebol. Mas aí entra a gente já viu tantos políticos no futebol. Glauco, eu já sei que vai perguntar. Mas aí entra aquela frase, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Ou seja, a política clubística, para ele, é fichinha. É barbada. Para quem vive a política lá fora. Ou qual que é mais difícil? Porque lá de fora, pelo menos, tem algumas regras. E o senhor está colaborando para que se diminua esse pré-conceito? Eu vou te dizer assim, os conceitos de administração que foram implantados no Grêmio, que não são só meus, mas foram os conceitos que o Conselho de Administração do Grêmio implantou, são basicamente conceitos públicos. Isso que as pessoas não entendem. Porque esta é a minha escola, essa é a minha formação, essa é a minha cultura básica em termos de administração. Os princípios da legalidade, os princípios da transparência, os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade. A impessoalidade, às vezes, se confunde com essas coisas, mas eu não me utilizo de uma imagem do Grêmio para grudar no meu lombo. Entendeu? Eu represento a instituição, é diferente. Então, os princípios que eu utilizo e que o Conselho de Administração adotou no Grêmio são os princípios exatamente que são os que regem a administração pública. Por que o senhor não aceitou mais voltar a concorrer agora? Isso é uma questão ética, uma questão de compromisso que eu assumi, uma questão ética e honrei o compromisso que assumi com aqueles companheiros, com os nossos companheiros, e também não acho justo, e quero dizer isso com muita franqueza, não acho justo eu explorar a imagem do Grêmio, a notoriedade que o clube te dá para uma candidatura. Não acho isso correto. Então, isso foram, além do compromisso ético com os companheiros do Grêmio, também essa questão de exploração do nome associado a um nome tão forte como o Grêmio, isso também não me faz bem. O senhor atribui ao desgaste da política as pessoas não acreditarem, embora toda a sua credibilidade? Porque houve algum momento que saiu em colunas famosas de gente importante da nossa comunicação de que o senhor concorreria, desmentindo que o senhor afirmava peremptoriamente: não vou concorrer, eu sou um cara de palavra. Torcemos o seu filho. Eu acredito que o assédio tenha sido enorme. Sofri um grande assédio. O seu filho disse aqui: o meu pai disse em casa e o que ele disse está dito.
Não, mas não é o que estão dizendo. Eu queria brigar com o seu filho aqui. Não é possível, os caras estão desmentindo ele todos os dias em colunas e debates. O Romildo Neto é mais ou menos exatamente como a gente. Ele sabia isso e eu sempre disse isso e vou dizer mais. Só não acreditou quem não quis. Porque eu passei o tempo... Agora, duvidar da palavra de um político está mais do que razoável. É normal. Tá liberado, é normal. Não tem nem um pouquinho de... De vez em quando tem que dar uma tangenciada. Não é fácil conviver com o povo também, né? Assim como não é fácil conviver com o político, o povo também. Eu vou te dizer... Não tem coisa mais satisfatória do que tu conviver com a população. Eu acho isso... Assim como eu transfiro... O senhor ainda toma seu Steineggerzinho, Mas né? toda hora, rapaz. Eu não estou lá porque eu estou aqui hoje. Isso é a mesma coisa, é o seguinte, que assim, tu convive com o torcedor, é a mesma, tu transfere a convivência com a população. Se tu tem um encargo, se tu não te expor publicamente, quando tu tem um encargo político ou um mandato eletivo, é mesmo se eu no Grêmio, eu me exponho sem nenhum problema, a toda hora, a todo momento, com o torcedor. E tem reciprocidade. Para mim, isso faz parte não do encargo do cargo, faz parte do que o presidente do clube tem que representar para o torcedor. Pronto, acabou a história. É uma coisa tão simples assim. Se eu ficar lendo isso aqui, é uma ode ao senhor. Então... Eu já li de um colorado, agora vou ler de um gremista. Eu sempre gosto de ouvir, não tem problema. Olha aqui. O ego todos têm. Depende de como tu avalia esse troço, né? Achar que é o cara depois, ó. André Gremista de Viamão. Boa noite, Rec, para todos da bancada. Tinha um fã chamado Fábio Koch. Agora tenho mais outro. Baita administrador. Um grande abraço para o presidente Romildo. Andrei Gremista de Viamão. Muito obrigado. Tinha um ídolo. Ele é o fã. Ele disse, eu tinha... claro, exatamente, tinha um ídolo. Eu li como estava e me passei. Boa observação. Deixa eu trazer aqui o nosso Júlio Lemos, porque esse aqui, o presidente, com certeza está consumindo, correndo do jeito que o presidente corre. Só sem que for dúvida. menos. Boa noite, Rec. Eu sou consumidor diário, 2 cápsulas todas as manhãs. Para que o efeito é bom? Bom efeito. Esse aqui é fundamental. Deixa o cara mais... Opa! Voltou a balançar. Para por aí. Mais equilibrado. Aliás, por falar em equilibrado, o Celso Roth está consumindo. Equilíbrio. Equilíbrio. Eu já veio. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Eu não ia perder a piada, mas não vou fazer, não. Boa noite, presidente. Boa noite, Glauco. Boa noite a você que nos assiste aqui no Cadeira Cativa. Presidente, para resumir, o que é o Formeno? Eu tenho certeza que o senhor, como um bom gestor do futebol... Vai dar um de presente? Mas claro que sim, já está dado. O senhor sabe que centroavante bom, né, quando o senhor investe, é aquele que balança as redes, né? E na vida real, assim também, no nosso dia a dia, nos relacionamentos, né? Tem balançado. É assim que funciona mais sempre, né? Eu sou Tem que ter o fazedor de gols. Tem que ter o fazedor de gols. Não adianta, no casamento, no relacionamento, não adianta ser só pifador, não adianta ter só uma função tática, tem que balançar as redes, meu amigo. Só que você, que é um centroavante que caiu num jejum de gols, há bastante tempo você não está comparecendo, está se frustrando e também decepcionando a patroa, e tudo isso por causa do cansaço. Parece uma coisa meio doida isso, mas é a realidade, Rec. Por isso que é todo dia eu consumo. Mais de 52% dos homens, eu sempre repito esse dado porque ele é realmente alarmante. Mais da metade dos homens está sofrendo com problemas de ereção. Ou é a maldita impotência sexual, ou é a cada vez mais recorrente ejaculação precoce. E um dos principais vilões, presidente, um dos principais responsáveis, cientificamente falando, é justamente o alto nível de estresse, que ele detona a nossa testosterona, o hormônio do homem, da força masculina e também do apetite sexual. Então você, meu amigo, que anda cansado, estressado, desanimado, anda na capa da gaita, como diz o Galdério, você precisa resgatar a sua qualidade de vida com alto desempenho sexual. Para voltar a ser um campeão como presidente, como Glauco, como Rec, até mesmo como Maurício, você precisa do Formen, a vitamina do homem. E eu falo com a maior convicção, Rec, porque realmente funciona, você sabe disso, claro. Porque é natural, não é um remédio. Eu estaria morto, senhor. A tua esposa agradece, inclusive, claro, né? Tá pontuando em casa sempre, né? E só em casa. Sim, mas é de pontos corridos. Exato. Os 3 pontos em casa garantido, mas tem que pontuar só em casa. É isso. Agora você, meu amigo, que realmente anda estressado, o Formen é a solução ideal. Não é remédio, não é um mero estimulante sexual, é a vitamina do homem, uma vitamina
vitamina completa, natural. Você vai tomar todos os dias e ele vai revigorar o seu organismo, vai revitalizar o seu corpo, a sua mente e também ajuda no reequilíbrio hormonal. Para homens de atitude, dos 30 até os 90 anos, é só ligar agora. 0800 646 0505. A ligação é gratuita, estamos ao vivo, faltando 11 para as 8 da noite. Você liga nesse momento, o seu número fica registrado e amanhã, sexta-feira, sextou, como gosta de dizer o REC, uma consultora querida especializada vai retornar a ligação para você, vai tirar suas dúvidas e quem está assistindo ao Cadeira Cativa adquire Formen com baita desconto exclusivo por menos da metade do preço, pode parcelar no cartão e a gente entrega de forma rápida e discreta aí na sua casa ou no seu trabalho. 0800 646 0505. Campeões de atitude tomam Formen, a vitamina do homem, senhor Luiz Carlos Reck. Valeu. Posso entregar um de presente pro presidente aqui, por favor? Já entrega. Tu acha que tu é vendedor? Depois, prazer, presidente. Eu fico no chinelo perto do Júlio. E que fôlego, hein? Pergunta assim, dá pra tomar 2 ou não? Vê o efeito que faz o Formen. O senhor começa a trabalhar às 5 da manhã e tá com essa energia. Com Eu tô tomando B12, rapaz, pra voltar a memória. Obrigado, senhor. Valeu, Um abraço. obrigado. Olha, aqui tem um recado aqui. Coloca aqui de novo. Ah, não, acho que não sei se eu tirei ou apertei. Metade o problema é ereção, metade é eleição. Então, aí nós completamos Aí tudo. atrapalhou Pronto. Olha aqui, presidente, tem um recado do Cristiano, que é conselheiro do Grêmio, é dono do supermercado Ofertão aqui perto. E não é toco, presidente, porque ele não é meu anunciante aqui, mas é o carinho que ele tem pelo senhor. Futuramente vai ser. Já foi. Olha aqui, traz meu presidente aqui no mercado. É aqui pertinho. Agora depende do senhor. Olha o que vai estar salvo por fim de semana. Diz que o churrasco do fim de é por minha conta. Opa. Vende uma carne espetacular. Nós é temos um compromisso às 9, vamos ver. olha aqui. Ele disse que o senhor não vai lembrar dele e tal, só lembra dele se olhar pessoalmente. Mas o Cristiano, o senhor deve lembrar, porque o senhor tem uma memória extraordinária. Sim, se eu olhar ele, já sei quem é. É, claro. Conselheiro do Grêmio. Ah, sim, claro. Deixa eu ver. Opa, pera aí que agora... Do grupo do Michael Matiello. Sim. Do multicampeão. Sim. Multicampeão. Outro que já mandou mensagem também, que tá ciumento porque não ganhou a cortesia da Piatto Belo, é o Ferrari. O Ferrari Júnior. o Ferrari quer comer no mole. Não, Tá com muito lá, vendendo um monte de biscoito O presidente Zezé, pode que é- escolher, ou vai com a sua esposa ou vai com o Ferrari. Não. Ferrari eu comprar as coisas da arena. Levar para a galeteria aí. Tem que pagar vinho ainda. Vai pagar o vinho. Sim, mas o cartão corporativo? Não. Para bebida alcoólica, não. Só para alimentação, né? Para bebida alcoólica, não. Mas não faz uma nota geral assim? Nota despesa, alimentação. Não, eu não tenho por hábito de fazer. Eu gasto muito pouco no cartão corporativo. Sinceramente, eu gasto muito pouco. Eu acho minha despesa no cartão corporativo é quando eu estou em Porto Alegre ao meio-dia, eu almoço. Aí estou a serviço, eu vim mais cedo, tá? Porque geralmente estou à tarde pro Grêmio. Aí eu faço essa despesa. É isso aí, minha despesa é essa. O senhor continua fazendo Porto Alegre, Osório? Todos os Osório, dias, Porto todos Alegre? os dias. Todos os dias? Deve estar Todos bom. os dias, não. A Freeway está cada vez melhor, né? Todos os dias. Mas não está tão ruim assim, os caras... O senhor já decorou os buracos, né, presidente? Então tá tranquilo. O senhor acha que há um exagero? E atualmente há. Acho que não está tão prejudicada como se faz na mídia, quer dizer, a mídia gosta de botar que ela está deteriorada. Não. Deteriorada está 101. Se tu andar na 101, essa sim. Aquela de Osório à Torres que eu faço pelo menos uma ou duas vezes por semana também trabalhando. Então essa sim, mas a Freeway não está tão ainda. Mas vai sofrer. O senhor fala trabalhando, o senhor continua... Eu advogo todas as manhãs. Mas quantas horas por dia tem quantas horas tem o dia para o senhor? Te respondeu 48? Seguinte, não sou preguiçoso. Por mim, enquanto estiver dando, vou embora, né? Mas agora com o Formen, presidente, o senhor vai resolver Pois é, não. Eu estava olhando exatamente esses resultados. Vamos fazer um intervalo e a gente segue falando com o presidente. É óbvio que nós vamos perguntar sobre o ano que vem e é difícil começar um planejamento sem terminar o ano. E o ano está terminando cada vez mais tarde. Como é que se faz essa equação? Porque se começar com pré-libertadores é uma exigência, se começar com a fase de grupos tem uma flexibilidade um pouco maior, se for jogar contra o Real Madrid é um negócio complicado, né? Porque aí tem que já deixar um time de sobreaviso para o início do ano que vem. Enfim, e o Grêmio aprendeu essa lição esse ano aí, tomou um susto no gauchão, que o presidente queria ganhar tanto, né? E não conseguia, ganhou o gauchão também, mas quase que, né? Já voltamos.
4 minutos para as 8 da noite. Estamos com o presidente Romildo Bolzan Júnior. Romildo Bolzan Júnior, tá certo? Exato. O pai era Romildo Bolzan, filho Romildo Bolzan Júnior, e o outro é o neto. Né? O filho do presidente. Então vou fazer a confusão que o Fumaister fez com o Faridinho. Perguntou como era o nome do pai dele. Não vou fazer essa confusão. Mas quase, tem uma derrapada aqui. Diga. Não, tem... O filho, o outro que você disse, é o filho do presidente, Sim, que vem aqui com frequência preliminar. Já está mais famoso que o presidente. Né? E o Glauco Pazza também segue conosco aqui. O recado que eu tinha falado mais cedo, que você, torcedor gremista, pode ajudar o Grêmio permanentemente. Você já gasta em outras apostas, investe um dinheiro, né, na sorte, e aí vai agradar o time do coração. Quer assistir a semifinal da Libertadores da América na Argentina? Com o Grêmio Mais, quem é apaixonado mesmo pelo tricolor não vai deixar passar essa decisão. Compre a edição dessa semana, agora mesmo. Acesse conteúdos históricos exclusivos do tricolor e concorra no prêmio principal a um Volkswagen Up, mais uma viagem para a Argentina. E nos demais prêmios também tem viagens para a Argentina. Outras 10 viagens para a Argentina, 10 notebooks, além de 100 kits oficiais. São mais de 100 mil reais em prêmios toda semana, com mais de 100 ganhadores a cada sorteio. Quer dizer, é chance enorme de ganhar. E os prêmios não acumulam, sai sempre. Você compra Grêmio Mais no app e sites oficiais do Grêmio, nos pontos de venda credenciados ou e ali tu sabe de tudo o que tem na promoção, grêmiomais.net. Grêmio Mais, paixão por ganhar. Consulte o regulamento completo no site da promoção. E tem uma sugestão de uso para o valor do prêmio em dinheiro. Título de capitalização garantido pela Icatu Capitalização. Quer dizer, você vai ajudar o Grêmio, vai concorrer a prêmios semanais, os prêmios não acumulam, são prêmios diversificados e sempre normalmente casado com o que você quer no momento. Agora, por exemplo, pode estar ali chulhando uma viagem para a Argentina, além de concorrer a um Volkswagen Up 0 km. Então, vá apostando no Grêmio, que o Grêmio tem apostado em você, lhe devolvendo não só com título de capitalização, que é a parceria aí para o prêmio em dinheiro, com títulos em campo também. E para chegar a títulos em campo, o presidente já falou bastante aqui, o caminho é ter sempre a parceria com o torcedor. grêmiomais.net, e aí você sabe de tudo. Diga, Maurício. Por falar em títulos, um dos mais cobiçados é sempre o da Libertadores. E surgiu essa semana, presidente, a informação ou especulação de que a Conmebol pode conversar para que os clubes da Liga Norte-Americana e do México participem da Libertadores. Isso foi debatido nessa reunião? Se comentou alguma coisa? Preocupa os clubes porque seriam viagens muito longas? Ou é bom porque aumenta a grana também, porque o mercado é muito positivo? Não, foi dito que havia algumas situações de conversa sobre isso, mas muito distante de qualquer finalização. E não tem nada formalizado nem de parte do México, nem da própria CONCACAF, não tem nada de concreto. Mas sinalizaram que poderia haver uma negociação nesse sentido. E ficou por aí, nada mais do que isso. Seria bom em termos de mercado, agora tem toda a questão da logística. As distâncias, aliás, o México já distâncias. esteve, né? Já participou, a gente lembra que viagem para o México era complicado. E para casar com o calendário dos Estados Unidos, que prioriza outros É um grande esportes, problema. é um pepino com ele. Eles não jogam muito futebol lá. O futebol está em segundo plano. Para nós é o primeiríssimo plano. Presidente, nessas conversas dos clubes, existiu algum posicionamento ou alguma preocupação com a final em jogo único que começa no ano que vem? Isso, na verdade, já tinha sido comunicado anteriormente. Eu, particularmente, sou contra. Eu não acho retirar das praças dos clubes uma situação agradável. Nem tampouco decidir numa partida só aquilo que foi um campeonato inteiro. Quer dizer, uma partida resolve todo o resto. Não. Os mata-matas são de duplo, são de dois, tu vai chegando, quer dizer, tu não faz uma partida só para decidir. Então, nem sempre reflete o ganho técnico uma partida só. E essa é uma questão comercial, quer dizer, nem tudo que se faz na Europa é bom a ponto de ser bom para cá. Então, vamos combinar. Na verdade, é uma situação que eu não concordo, não gosto. Foi definido que será em Santiago do Chile.
Eu não tenho esta sensação, nem que nem que me digam assim, não, mas sempre... Se o Colo-Colo chegar... vai ser lá igual, está definido. Pois é. Então, na verdade, como me diz assim, mas se tem um mando de campo, um time tem um mando de campo e vai decidir, tem uma preferência. Não. Então faz o seguinte, faz 2 partidas neutras, mas não faz uma partida só. Eu não concordo com a sistematização, não acho que seja bom e nem tampouco seja bom para dar para o torcedor exatamente aquela vibração, aquele entusiasmo, aquela alma de torcedor exatamente no momento em que o clube vai disputar uma final. O presidente Hélio Coimbra sempre lhe manda um abraço, disse, olha, eu fui lá visitar o presidente, me tratou hiper bem e quero voltar lá para dizer para ele não liberar os velhinhos. O segredo do Grêmio é ter muitos líderes. Ele morou durante um tempo lá no Olímpico, morou que eu digo, porque ele era representante de muitos jogadores, ia de manhã e saía de noite de lá, encontrava o Hélio. Conheço ele. E o Hélio sempre diz, o presidente, sou fã do presidente, então... Lembrei dele porque ele também trabalha nesse projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. É ele que intermedia a relação com a Caixa Estadual. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou também com financiamento direto. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e que cabe no seu bolso. Casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e no litoral. Mimos de casa, né? Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Aí está o telefone na tela, inclusive o telefone de plantão, para você ligar agora e falar com o Fernando. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. É isso que torna o Cachorro Quente do R imbatível. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. O senhor sabe, presidente, que a rivalidade Eu sou fã desse Cachorro Quente. Não, é uma loucura, né? E o senhor sabe, presidente, que aqui surgiu a caixinha azul. Ele começou a anunciar na televisão e o Mike Matiello estava aí, começou a cornetear e tal, e tinha só a caixinha vermelha, que era a marca do Cachorro Quente. Por coincidência era vermelho, podia ser azul. E aí você tem que criar a azul. Em 3 dias eles criaram a caixa azul de medo de perder mercado. Já pediu mais. Já veio mais do que a vermelha. Não sei, quem vem demais, não sei. O cara chega lá e leva embora, ele escolhe a caixinha. Eu vou levar na caixinha azul. Não, quero... Esse é o supra-sumo da disputa, né? O cara Surgiu não diz que aqui... a gremista ao Colorado chega lá, eu quero... Pega a caixinha e leva pro preço. Tem... O cara foi comer um cachorro quente, tá louco de vontade de comer um cachorro Mas quente. tem muitos... O Pedro Rocha não foi tomar um sorvete e pegou dentro da... Lá no litoral. Pegou dentro da caixinha lá, não olhou o que era e era um sorvete do Grêmio. Aí filmaram, Pedro Rocha quase foi pra rua por causa daquilo. Do Internacional. Sorvete do Internacional. Não, ele pegou o do Grêmio e ele treinava o Inter. O Pedro Rocha, o jogador... O jogador que foi técnico do Inter em 96. Sim. Mas lá na fila, presidente, quando eu tô ali na fila, na frente do Colégio Rosário, seguidamente eu vejo algum gremista colorado, não, eu quero a caixinha tal por causa do meu time. Viu aqui. Viu aqui e quer a caixinha da cor do seu time do Isso coração. alimenta a rivalidade, né? Aliás, a cor do carro, tem muita gente que escolhe o vermelho e o azul por causa do clube, não adianta. Eu vou te dizer, eu só tenho camisa azul. É Dá mesmo? para evitar qualquer Só possibilidade. tenho camisa azul. Eu escondi o óculos do senhor, presidente. Não, que é não, vermelho, mas não tem, entendeu? Esse é o teu. Não, aquele ali é rubro-negra. Já que quer me entregar, né? Preto do outro lado. Não, eu só tenho camisa azul, camisa com degradê de azul, várias cores, azul mais claro, azul mais escuro, só azul. Não tem- Sempre foi assim ou agora que o senhor está no Grêmio? Eu sempre tive preferência, agora é 100%. É? Agora é O 100%. senhor sabe que tem um gremista doente. Igual a ele pode ter. Mais do que ele. Milton Ferretti 1. Sim. O Grêmio esse perdia. é- Não dava para dar bom dia pro Milton. Tinha que esperar ir pelas 11 da manhã para ele começar a falar. Ele chegava lá e já fazia assim, ó. Dizia, hoje tá ruim a coisa. E ele adora a cor vermelha na roupa. Sabe que isso é muito curioso, porque o Ele presidente dizia, deve ele ter dizia que parente vermelho colorado, não era cor. Não tem os parente. colorados têm parente gremista, é uma convivência que é necessária, mas que afeta o humor, afeta. Depois do Grenal, o senhor deve ter ficado muito feliz, né? Não foi nada agradável. Não foi nada agradável. É assim. Qual é o seu retrospecto em Grenal, presidente? Olha, eu nunca somei, nunca tive, mas eu acho que eu tô com um pouquinho de vantagem. Estou com um pouquinho de vantagem, mas eu nunca somei esse tipo de coisa, não. Mas eu acho que eu estou levando uma beiradinha de vantagem. Não é muita coisa, mas estou. Esse ano houve
Não, mas eu acho que o senhor tem uma boa vantagem. É uma boa Houve vantagem. 3 no gauchão, né? Um classificatório e 2 eliminatórios. Nós perdemos o Grêmio um, ganhou 2. Perdemos um. E um no Brasileiro, o Internacional ganhou 2-2 esse ano e um empate. Mas depois aquele do 5-0 foi um dos primeiros que eu tive. Aquilo foi uma gostosura. Aquilo afirmou já. Então. 2015. Aquele fato novo pro senhor foi bom. Pá! Sim, foi bom. Sim, foi bom. Isso é um belo exemplo de como não fazer a gestão, presidente? Mudar daquela forma como o Internacional mudou às vésperas do clássico? Sim, no jogo ele mudou o treinador, né? Eu não sei o que aconteceu lá dentro, eu não posso te dizer exatamente o que era, assim, mas a impressão que eu tenho é que o Aguirre naquela oportunidade estava bem. Não era uma situação, era o Aguirre que saiu e entrou. Exato. Não me parecia um ambiente desestabilizado. O que o senhor acha do Aguirre, presidente? Olha, eu não conheço ele pessoalmente, não tenho essa avaliação aqui assim e tal. Eu acho que ele não tem o material humano, nunca dá para esquecer, ele saiu do Internacional e estava disputando uma semifinal. E acho que ele não tem... Não, já tinha sido eliminado. Será? Ele perde a semifinal, 2 ou 3 jogos depois. E aí perde alguns jogos do Brasileiro em casa pro Flamengo. Foi aquele jogo lá ou do Paulo Guerreiro até. Ele é demitido, presidente, um dia depois da primeira partida da final. Que alguns até brincavam, o presidente Pífero viu, achou, eu podia estar lá e decidiu demitir. Mas eu acho que no São Paulo, por exemplo, ele foi bem no Atlético, mas eu acho que no São Paulo ele não tem elenco para chegar mais do que chegou. 40 dias que não ganha. E exatamente, eu acho que o elenco dele corresponde exatamente ao tamanho que o São Paulo pode. O senhor acha que eles vão ficar em quinto? Eu quero ficar na frente deles, né? Já chega. Eu quero ficar na frente deles, eu quero ficar entre os 4. Né? Eu sei da dificuldade de chegar, tudo mais, eu tenho muito claro isso para mim. Podemos chegar, pode dar uma reviravolta e tal, mas a gente sabe da dificuldade, agora eu quero ficar entre os 4. Por essa sua projeção, presidente, o Palmeiras é franco favorito para ganhar o título, mesmo disputando a Libertadores? Eu diria que ele tem a taça na mão. Senhor presidente, no Mundial, ano passado, eu tive a honra de conversar, de entrevistar um certo técnico chamado Zidane. E ele falou muita coisa sobre o Grêmio, muita coisa. É claro que tem o centro de informações, o centro de dados que passa até porque era o adversário que provavelmente eles já sabiam que iam pegar, mesmo com o cruzamento anterior. O senhor pensa no final do ano já na mesma rotina que foi o ano passado? Não, eu acho que uma das questões que tiveram lá, fui eu que levantei, fruto da nossa experiência que nós tivemos o ano passado de sair em 2 voos, um via Frankfurt, outro via Los Angeles, repartir a delegação. Foi uma coisa terrível. O calendário é desumano, né? Terrível. Aquilo não se faz. Pelo que eu entendi, eu levantei esse assunto da logística e sugeri a Conmebol que intermediasse, independente de quem ganhe. São 4 clubes que estão ali. Poderia sair de São Paulo, poderia sair de Buenos Aires, sem nenhum problema, mas intermediasse um voo charter custeado pelos clubes, que vai vender o voo, evidentemente. Mas tivesse a preocupação já de reservar esse voo para fazer a logística adequada. E pelo que eu entendi, pelo que eu fico lá, o presidente determinou, já designou uma pessoa para cuidar disso. Então, quem for o vencedor talvez não tenha esse problema de logística que nós tivemos no ano passado. Presidente, o centro de treinamento não é do Grêmio, o Grêmio aluga e paga um valor para o governo do Estado? Não, ali é uma situação da seguinte maneira, a área é estadual, é do DEPREC, e tínhamos que fazer contas partidas para receber, com o cumprimento dessas contas partidas, para receber uma doação onerosa em caráter definitivo, cujo custo não seria nenhum. Enquanto não se vencesse isso, o Grêmio paga um valor X, sim, paga em torno de 15 mil por mês, e esses 15 mil se paga religiosamente para que possa usufruir uma espécie assim de cessão onerosa e não uma doação em caráter definitivo com ônus. Porque o Grêmio não fez as contas partidas e ficou aquela questão toda pendente. Hoje estamos num processo de renegociação, praticamente definidos já nas contas partidas, outras que serão feitas, e o Grêmio então receberá a doação. Vai adotar algumas escolas da região ali, né? Vai adotar escolas da região, vai pintar escolas, vai fazer obras de vez. Uma contrapartida na ordem de 2 milhões e se encerra por ali. Significa reformar escolas, significa fazer uma subestação de energia, significa recuperar canchas esportivas, recuperar uma praça, toda ela voltada para a educação no bairro Humaitá. Que acaba voltando para o Grêmio, né? Agora, quem construiu foi a OS. Quem bancou o que a construção da infraestrutura. Na verdade, fez parte de um acordo de 10 milhões, né? Mas o custeio da toda aquela estrutura foi da OS. E quanta coisa o Grêmio tem que costurar, né, presidente? Sim. Ele está sempre joqueando ali e tal. E tem outras negociações em andamento que, se forem positivas, logo em seguida, para o início do ano que vem, também serão noticiadas. Olha,
tem muita coisa que é um exercício permanentemente de melhorar o seu patrimônio, melhorar a sua condição. E como o Grêmio é uma instituição que envolve muitas coisas, envolve também muitos interesses e principalmente uma grande repercussão pública. Todo mundo quer se aproximar para fazer alguma coisa que seja empaticamente importante. Se tudo que estamos negociando acontecer, o Grêmio logo em seguida terá uma outra perspectiva de estrutura muito grande. Mas isso é uma coisa que tem que concluir as negociações. Quer dizer, o senhor já está fazendo um milagre sem ter tudo isso? Não, mas o Grêmio tem isso importaria nos nossos CTs. Eldorado, do Cristal, enfim, mas aí seria uma outra situação e ali já estão coisas que os outros fizeram, né? Não esquece que o Cristal é de 60 e tantos, o CT Eldorado também é uma coisa lá da década de 70. Eu lembro o Delcir Zafari, trabalhando... Foi o chefe de patrimônio do Grêmio, foi o vice-presidente de patrimônio. Morava lá em Eldorado praticamente, tinha um carinho por aquilo, uma das grandes figuras que eu conheço. Eu vou lá com alguma, não é muito assíduo, mas estive lá e vou te dizer o seguinte... O Grêmio hoje tem 9 campos de primeira linha, tem o estádio, estamos aprimorando, estamos captando 8 milhões de recursos para fazer o aprimoramento daquilo lá e tal. Está mandando. Boa noite a todos. São Fábio Koff, hoje lá no céu não podia ter saído desse plano sem fazer duas coisas. Nos salvar do contrato criminoso da OAS e nos apresentar um sucessor à sua altura. Romildo Bolzan, se não for melhor, é bom quanto. Fagner de Canoas. E aí está fazendo uma sugestão para o senhor. Será que o presidente Romildo não aceitaria virar presidente vitalício do Grêmio, tipo uma ditadura? Só quero te dizer que um dia a casa cai. Não é sempre assim. Isso aí não é eterno, não. É bom ganhar título, né? É bom ganhar título, né? Não, o presidente faz uma grande administração. Eu agradeço. Já voltamos. 8 horas 15 minutos. Boa noite. REC pede para o presidente trazer Jonathan Calheri para o ano que vem. Alexandre de Canoas. O que o senhor acha? Eu acho um grande centroavante. Jogou aqui no Brasil, depois não assim, mas uma vez a gente esteve muito próximo de trazê-lo. E aí depois o custo dele ficaria altíssimo e não fomos... Naquele momento não cabia. Eu acho ele do tamanho do Nilmar. Para ver o quanto eu acho ele bom. Eu acho o Nilmar um jogador arisco, muito ruim de marcar, né? Só com um pedaço de pau para parar. Onde é que ele está, esse jogador agora? O Calheri? Está na Itália, né? Enquanto pesquisa, deixa eu só... Ele teve na Inglaterra. Seria uma prioridade, presidente, se fosse contratar o... Está na Espanha, Só para a gente ter uma noção, o Grêmio projetando os anos que vêm, os anos que vêm pela frente, não apenas o ano que vem. O Grêmio tem praticamente todos os contratos renovados, isso já é uma projeção, mas o Grêmio também tem, no mínimo, 10 jogadores avaliados para cada posição. Tardelli é um deles para o ataque? O Tardelli não está na lista, porque esse já conhecemos bastante. Nós estamos procurando um perfil de jogador emergentes, importantes e alguns jogadores que possam vir no perfil que vieram outros. O Tardelli não está na lista de centroavante, de atacantes. Seria o perfil dessa lista seria mais ou menos o perfil de Michel, Tassiano? Jogadores mais desse porte para cima. Jogadores que estejam numa posição de proeminência, que estão muito bem. Jogadores que às vezes nem estão no futebol brasileiro, estão no futebol sul-americano. Então já é um Jeromel. Não, estamos sim. É uma característica, mas... Porque daí tu pode ter esse jogador na lista, mas aí tu vai ter que ter oportunidade do negócio. Nem sempre é possível fazer. Mas o Grêmio tem no mínimo 10 jogadores para cada posição de permanente controle, avaliação e também acompanhamento. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes, encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786 e também no endereço tradicional José do Patrocínio 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641. Telefone para encomendas 3362-2020.
Você que está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa, a Insufilme faz a remoção. Preço campeão, garantia de 5 anos, garantia certificada. E se você disser que viu o anúncio aqui no Cadeira Cativa, ainda tem desconto especial de 20% na linha automotiva. 3 vezes em seu cartão de crédito. Ligue e agende instalação. 30 21 23 23. WhatsApp, pode ser agora para a Natália. 99683 3199. A Insufilme não tem filial. Somente na Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Atenção! Você está com dificuldades para ouvir a televisão ou para ouvir os seus familiares? Você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia de compreensão da fala no ruído. Ou seja, tem 10 pessoas falando e você consegue interpretar bem quem é que está falando. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar atendimento domiciliar, no conforto da casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso antes da compra. Agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. 3224-5681. 3224-5681. audicaors.com.br. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Diga, Maurício. Estava fazendo um acompanhamento na nossa live do Facebook de nomes, porque o torcedor gosta de especular nome, de brincar com contratações. Vou pegar alguns que eu li aqui. Falaram no Diego do Flamengo, se interessaria, no Jonas para repatriar, alguns dizendo: presidente, pelo amor de Deus, não deixe o Pedro Rocha voltar para o Brasil para outro clube, ele tem que vir para o Grêmio. Alguns pediram o retorno do Fernandinho, o retorno do Barrios também. O torcedor brinca muito com isso e, claro, é difícil pro administrador, que muitas vezes até quer esses nomes, mas os custos são elevados, né, presidente? Não, tem custos que são elevados e tem jogadores também que tem que ser avaliados. Isso aí tu tem que comprar a tua necessidade, tu não vai fazer depósito de jogador lá. Compra o que tu precisa. O senhor é contra repatriar, presidente? Não é fã, é contra, antes pelo contrário? Não, repatriar é uma situação que às vezes é importante, é boa. Né? Principalmente jogadores que têm muito vínculos com o clube. Isso pode ser uma situação de alternativa. Mas eu vou dizer assim, nem sempre a repatriação é uma coisa possível do ponto de vista financeiro. Essa aqui é a verdade. Se o jogador estiver bem, quiser vir, vem. Se quiser viabilizar, viabiliza. Mas não é a regra que eu faria. Pedro Rocha, me parece que o Cruzeiro está tentando, né? Eu não sei se estaria nessa lista do presidente. Ia comprar com o dinheiro da conquista. Mas eles estão pagando muito mais, né? O que eles ofereceram... Como é que o senhor vê, presidente? Você está botando dinheiro lá em Minas Gerais? Não, estou dizendo que o que eles ofereceram é um pouco menos do que daquilo que ele foi vendido aqui. Né? E o Pedro é um jogador que ainda vai se valorizar, vocês podem ter certeza. É um grande jogador de futebol, um jogador raro, veloz, tático, impiedoso, goleador. Pedro Rocha ou Everton? Nesse momento é o Everton, né? O Everton tem... No ano passado não foi nenhum dos dois, foi Fernandinho, campeão da América. Mas eu vou dizer assim, o Pedro Rocha é um jogador muito mais rápido do ponto de vista... E muito mais... Ele tem características que o Everton não tem. E o Everton, eu acho que tem melhores características do que o Pedro tinha. Tem. Para mim, o Everton é um jogador mais completo. Ele tem um drible interessante, ele é vertical. Mortal. São muitas sondagens já pelo Everton? Eu não recebi nenhuma, embora me comunicaram que vão aparecer propostas para o ano que vem. Então, o senhor já perdoou o Tite? Eu acho que ele cometeu um equívoco conosco, com o Grêmio. Né? Principalmente das duas declarações que deu, uma do Gabigol e agora recentemente do Paquetá. Contradição que não convocou o Paquetá porque o Flamengo tinha jogo decisivo. Pô, o Grêmio também tem jogos decisivos. Então, vamos combinar, não convocou, ele só convocou um jogador brasileiro. Né? Tá bem, o coitado do Everton teve o azar da lesão. Mas vamos dizer assim, não foi criterioso, não foi atencioso, nós não pedimos formalmente a desconvocação do Everton,
Mas comentamos com a CBF de uma maneira muito forte, colocando exatamente essas contradições e o prejuízo causado ao Grêmio e que viria em benefício da sua competição que ela organiza. Não tivemos sensibilidade nenhuma a respeito disso da comissão técnica. Então, eu acho que ele foi minimamente equivocado com o Grêmio. Eu vou ficar por aí. Ele podia ter empatado o jogo. Quando o Everton se lesionou, ele podia mostrar que era absolutamente lisa a decisão dele, convocando o Dudu, que ia enfrentar o mesmo Grêmio. Quer dizer, ele podia ter se recuperado 100%. Mas agora eu vou mostrar que não tem esse negócio, que o Dudu está jogando uma enormidade. Então, pegou o Lucas lá da... Já estava na Europa. Nem entrou em campo. E possivelmente o Everton também não entraria, a reserva do Neymar. O Neymar faz parte dos contratos. Presidente, já saiu o calendário da CBF para o ano que vem e de novo a decisão da Copa do Brasil será em datas FIFA e de novo nós teremos jogos do Campeonato Brasileiro nas datas FIFA. Por que os clubes não se mobilizam para mudar isso e teria como mudar isso? Olha, tia, a minha sugestão na Conmebol, não dessa vez, mas da outra vez, quando foram os 16 clubes, foi que a Conmebol capitaneasse um processo de discussão de datas, de calendários. É tudo muito difícil. Ali é um privilégio das competições do ponto de vista financeiro, dos patrocinadores, é um privilégio de todo um processo que eles têm lá como necessário para a sobrevivência das entidades. O que menos privilegia ali é exatamente a questão dos critérios técnicos e esportivos dos clubes, porque eles acham que tem que ter muito dinheiro para ter um plantel com capacidade de competir tudo. Isso é impossível, Então, na verdade, vai haver as mesmas coisas. Vai haver acumulação de datas, vai haver necessidade de clubes tendo que fazer times alternativos, vai haver sobreposição em determinado momento, como, por exemplo, em setembro, quando tiver a finalização da Copa do Brasil, para quem estiver disputando, e depois vai dar uma afrouxadinha, mas logo em seguida vai haver Libertadores com o Campeonato Brasileiro. Continua a mesma lenga-lenga, não há o mínimo respeito com os clubes nessa questão dos calendários. Isso é um problema insolúvel. Eu ouvi do presidente eleito Rogério Caboclo que para 2020 vai melhorar muito. E vai começar exatamente pela desoneração das datas FIFA. O que o senhor achou do Caboclo? Eu acho que é um sujeito bem intencionado. Eu acho que é um sujeito que tem uma nitidez, tem uma... E tomara que tenha toda a luz própria do mundo para fazer, quer dizer, não fique nas amarras de ninguém. Quer dizer, o fato de tu ser apoiado, ótimo, mas o fato de depois tu ser gerente e executivo e ser a pessoa que tem que resolver os problemas, ou pelo menos articular as políticas para a resolução dos problemas, isso passa a ser um outro momento. Eu torço por ele. Parece que é coisa armada minha aqui, mas não é. Tem algumas coisas tão surpreendentes até em declarações de ouvintes que o programa está demais. Esse homem, Bonzan, no meu Inter, estaríamos realizados. É o Breno, gerente do Banco Sul. Muito obrigado, Breno. Mas essa hipótese não existe. Eu só quero dizer que não quer fazer um prodígio. Só uma informação. Mesmo porque acredite no Marcelo, porque o Marcelo vai ser vai se reeleger, vai concluir um projeto no Internacional e vai ser um presidente muito vitorioso. E o Marcelo é um cara equilibrado, né? Olha aqui, só para encerrar o programa, para não dizer que não falei do Inter, o Richelli vai jogar contra o Elite. Eu só estava vendo, sábado pela manhã, né? O jogo contra o Elite. Obrigado, Glauco. Muito obrigado, um abraço, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. Obrigado, Daniel Lentes. Até amanhã, 1h20.